Eu formei na Universidade Federal do Ceará, em 1967. Vim fazer residência em Brasília. Fui da primeira turma de residentes de Brasília. Vim fazer clínica médica e nefrologia. No final do tempo dos 2 anos de residência, eu fui convidada para ficar na UNB como professora, pela direção da faculdade. Aceitei e fiquei na Universidade de Brasília como professora na área de, chamava-se na ocasião, uronefrologia, porque era urologia e nefrologia, um bloco só. Peguei a primeira turma de estudantes da UNB, inclusive, que formou em 1970. Fiquei na UNB como professora até 1973 e começou a modificar os programas de ensino, diminuiu a parte prática, começou a ter umas alterações. Eu fiz um concurso para a Fundação Hospitalar, que foi aberto, Secretaria de Saúde. Passei muito bem, por sinal, e fiquei mais de 1 ano pedindo prorrogação para assumir o meu cargo na fundação. Todo mês eu ia lá e pedia uma prorrogação. Aí, no meado para o final de 73, eu resolvi assumir a Fundação Hospitalar, no Hospital de Base. Na UNB, nós fizemos muitos trabalhos, certo? A gente participava muito de congressos, chegamos a escrever livro, escrevemos um livro que foi publicado e que era um guia de estudo para os estudantes da universidade do curso de medicina, que era o Guia do Sistema Urinário. Foi uma época excelente. Eu sempre gostei muito de ensinar, porque eu, quando era estudante, era professora de cursinho pré-vestibular, eu sempre gostei muito de dar aula. Então, o fato de estar na Universidade de Andola, para mim, era uma atitude extremamente prazerosa. Eu sempre amei medicina, eu fazia medicina muito mais por amor do que pensando assim em ser uma profissão para eu ter um futuro, para eu ganhar dinheiro. Eu nunca ganhei dinheiro em medicina, realmente não, porque eu fazia mais por amor. Eu sempre me dediquei mais à população carente. Eu gostava de trabalhar com a população carente. Então, quando eu saí da UNB, fui para o hospital de base e lá a gente começou a formar turmas de residentes na área, porque eu gostava de ensino e sempre fiquei ligada, preceptora de residência, iniciei a residência de nefrologia do hospital de base, participava de outras residências, colaborava na cardiologia e outras residências. Então era uma atividade sempre muito ligada a ensino, que era o que eu gostava de fazer, certo? E nisso aí, medicina, eu não digo que era tudo na minha vida, porque acho que, em primeiro lugar, a gente tem que colocar a família da gente. Que eu amo a minha família, meu marido, eu tenho 2 filhos maravilhosos, um casal. Mas, tirando a prioridade da minha família, a medicina era tudo. Certo? Eu vivia para a medicina. Eu abdicava de qualquer coisa para trabalhar em medicina, porque era o que eu gostava. Para dar um curso, para preparar um curso, para participar, para ficar com os residentes discutindo o caso. Isso era tudo que eu adorava fazer, certo? Se eu hoje tivesse que fazer um outro vestibular, escolher uma profissão, eu nem pensava, era medicina novamente, certo? E eu acho que hoje em dia está mudando muito a atitude de agir com a medicina, de atuar. Isso me dá mal-estar, porque acho que o médico tem que dedicar o seu tempo sem olhar para o relógio. Só falta meia hora, não. Ele tem que dedicar a fazer tudo até terminar aquilo que está executando com um paciente ou com um aluno. E eu diria para os jovens que façam medicina com amor, que gostem daquilo que fazem, que não pensem na medicina só como uma profissão, como um mercado de trabalho.
Pensar na medicina como uma coisa prazerosa, fazer com amor, tratar bem o paciente, ouvir o paciente. Uma coisa que eu sempre fiz e ainda faço, se eu vou ouvir um paciente, é ouvir o paciente. Que em medicina, às vezes melhor até do que uma medicação, antes de tudo é o paciente saber que está sendo ouvido, que ele está transmitindo para alguém, essa pessoa está ouvindo e pode conversar com ele sobre um problema da vida dele. E eu acho que os jovens, eu não sei se isso aí deixou de ser conversado dentro dos cursos de medicina, que os jovens, os profissionais da última geração, eles deixaram um pouco isso de lado. E o que eu diria é que voltassem a ouvir, a conversar, a saber o problema do paciente, a examinar, a usar a mão, a usar o ouvido, tudo que é importante para o paciente. Porque medicina não é uma profissão como você faz de consertar um aparelho eletrônico. Você está lidando com a vida do ser humano. Uma vida que tem coisas boas, que tem coisas ruins, que tem felicidade, que tem infelicidade, que tem 1000 problemas e que às vezes o médico é o conselheiro, como é um padre, certo? Como a pessoa conversa, quer se abrir com um padre, com um arcebispo, com uma pessoa, ele quer se abrir com o médico dele. E o que eu tenho a dizer para os jovens é que façam medicina com amor, escutem o paciente, examinem o paciente, que não vejam só a tecnologia de botar no computador e o computador já solta a receita, o pedido do exame, é tudo. A interação com o paciente é o mais importante que existe em medicina. Tratar bem.